Após a noite caótica da chegada da ambulância, o dia amanhece e o Boyd encontra Randall vivo, mas gravemente ferido. Randall, furioso e traumatizado, empurra Marielle e grita com Boyd, acusando de tê-lo deixado para morrer do lado de fora. Christy, Kenny e Jade retornam da cabana na floresta onde eles foram para buscar mantimento. Eles veem o Boyd e se deparam com uma ambulância na cidade. E o Boyd revela que a Tabitha voltou e que ela tá viva. Donna recebe o Henry, que é o pai do Victor, e o instala no antigo quarto do Victor, porque agora ele tá morando com a Sarah. Conversando com a Donna, o Henry expressa imensa culpa por ter parado de procurar o filho e a família após tantos anos desaparecidos. Victor vai junto com a Sarah até a casa colônia procurar o Jasper, já que ele acredita que o Jasper tem as respostas para muita coisa que aconteceu lá no passado. Donna, sabendo dessa informação, ela vai até o Victor e fala para ele que o pai dele tá na cidade. Só que o Victor entra numa negação que ele não quer acreditar que isso seja verdade. Então o Victor sai revoltado da casa colônia e a Sarah vai junto com ele para entender o que ele estava sentindo naquele momento. Após a volta da Tabitha, ela conta para a família como que foi a experiência dela na cidade e o Jade acaba entrando na casa deles. E ele tem muitas perguntas, assim como todo mundo da cidade. Ele quer saber como tudo isso aconteceu, como que ela conseguiu ir e como ela voltou. E ele propõe a ela para ir até a floresta junto com ele para achar a árvore. É claro que o Jim tenta proteger ela, mas ela acaba aceitando essa proposta e vai com ele até a floresta. Após Christy se acidentar, agora a Marielle que tá cuidando dela. Só que no fundo a Christy deixa claro que tem receio da Marielle voltar com os vícios dela. Enquanto isso, o Boyd tá lá fora para tentar ver como tá a situação do Randall, só que a Marielle intervém e não deixa ele ver. E ela fala que poderia ser pior pro Randall até porque ele tá agonizando de dor. Depois disso, o Boyd decide fazer uma reunião com toda a comunidade. E essa reunião seria com a Tabitha, para ela explicar tudo o que aconteceu e como foi o processo dela ir para a cidade. E ela explica que ela entrou numa árvore e todo mundo fica empolgado para entrar na árvore também. E ela fala que não é tão simples quanto parece. E ao questionarem se ela falou com alguma autoridade, algum policial sobre essa cidade que eles estão presos, ela fala que ela não falou para ninguém. E ela tenta se justificar falando que ninguém acreditaria na história dela. E todo mundo fica revoltado, porque na visão deles a única oportunidade que ela teve, ela jogou no lixo. Então depois de toda essa confusão, a Tabitha volta para casa e decide ir com Jade para a floresta para descobrir respostas sobre a árvore mágica. Enquanto isso, na casa colônia, a Julie entra para buscar um negocinho para ela fumar. E ela encontra o Eldin, que também não foi na reunião. E eles acabam fumando juntos. Agora mais calmo, Victor revela para Sarah que na verdade tá com receio de ver o pai dele porque ele não se lembra de como ele é. O que acontece é que o Victor desenha tudo que ele vê e ele desenha para não esquecer. E como ele não tem desenhos do pai dele, ele não se lembra de como é o rosto do pai. Depois que o Boyd pede para todo mundo não entrar na árvore, o Ellis fica revoltado e ele quer entender o porquê o pai tá desestimulando todo mundo a não entrar. E o Boyd explica que a última vez que ele tentou fazer isso, ele ficou preso no poço. Ou seja, a árvore pode mandar para qualquer lugar e não para sua casa. Na casa colônia, a Julie e o Edin decidem descer no porão para ver o que tem ali. Lá eles encontram pertences de outras pessoas, inclusive uma câmera. Então eles ficam tirando foto uns dos outros. No posto policial, a Acosta pede desculpa pro Boyd de tudo que aconteceu e também por ter matado a Nick. Ela dá uma sugestão para ele pro pessoal não ficar focando em sair, mas sim como sobreviver àquele local. E o Boyd fica revoltado porque ela tá apenas alguns dias ali e ela tá querendo dar uma lição para ele. Enquanto isso, a Fátima continua comendo comida estragada. Só que dessa vez o Ellis descobre e ela acaba falando para ele que acha que não tá normal o bebê. Então decide passear com o pai do Victor e ele fala para ele que acha que o Victor não quer vê-lo porque ele tem medo de perdê-lo. Até porque ele perdeu a mãe dele
dele e a irmã, e ele tinha esse medo de perder também o pai. E o Victor finalmente encontra coragem para ver o pai, e eles se abraçam. É um momento super emocionante do episódio. Tabitha leva o Jade até a árvore das garrafas para mostrar o portal que ela usou. E o Jade começa a analisar os números nas garrafas, teorizando que pode ser coordenadas ou alguma coisa escondida que a cidade quer dizer. Ele também revelou para ela que ele vê o símbolo, vê as crianças e vê elas falando Ankui, do mesmo jeito que a Tabitha vê. E enquanto eles conversam, o dele aparece bêbado e desesperado para sair da cidade. E ele ignora todos os avisos que a Tabitha e o Jade dá para ele, que a árvore é super imprevisível e perigosa. Ele teima e acaba entrando no portal da árvore. Depois de alguns minutos, a cidade começa a gritar e o Boyd sai correndo. Ele é transportado para dentro da parede de concreto da piscina vazia da cidade. Ele fica metade fundido no concreto, morrendo de forma lenta e agonizante na frente de todo mundo. Boyd, horrorizado, saca a arma para acabar com o sofrimento dele, mas ele acaba morrendo pouco antes. E o Boyd grita e fala que isso sirva de exemplo para todo mundo da cidade. E vamos para as teorias. O que são os números das garrafas? A teoria mais aceita, que é sugerida até pelo Jade, é que são números que funcionam como guia de endereços ou coordenadas. A ideia é que cada garrafa na árvore específica representa um destino fixo. Se a Tabitha conseguiu chegar no farol, foi porque ela usou a árvore onde a Miranda já havia mapeado o código correto para aquele local. Existe outra também chamada datas e anos, porque inicialmente o Jade pensou que fosse anos, como o famoso 1964, e representa as diferentes épocas em que as pessoas ficaram presas naquele lugar. Mas a árvore tem números como 2659, que quebram essa lógica cronológica. Existe também a teoria de notas musicais, que no final dessa temporada descobre que os números também representam as notas em cada escala musical. Jade percebe que as sequências formam uma melodia, ou uma canção de ninar que serve para invocar ou acalmar as crianças Ankui. Segundo, porque a árvore manda pessoas para lugares diferentes. O episódio 5 mostra que se você entra na árvore sem saber o código, que é o número da garrafa, ou sem um objetivo claro, o destino é imprevisível e perigoso. Destinos fixos versus aleatórios. A Buttertree parece ser a versão estável das árvores distantes, onde os papéis nas garrafas servem para travar o destino daquela pessoa. Quando o dele entrou na árvore sem usar nenhuma garrafa ou conhecimento, ele foi cuspido em um local aleatório, que infelizmente foi dentro de uma parede de concreto da piscina. Mas e você? Qual teoria você mais acredita? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu já te convido para se inscrever no canal. Aqui tem muita teoria sobre From e várias outras séries. Vou deixar nos cards o vídeo sobre o Jasper, o boneco ventríloco. Ele sabe realmente as respostas de From? Vai lá assistir. E é isso. Um abraço da Millie e até o próximo vídeo.